Tenho 32 anos e trabalho para uma empresa de transporte rodoviário. Isso aconteceu perto das festas de fim de ano. As estradas não estavam tão ruins na maior parte do tempo, mas dirigir no inverno sempre era um pouco mais cansativo. Naquela noite, tudo parecia normal. Saí da cidade às 18 horas para fazer uma entrega em um estado vizinho. Por volta das 23 horas, fiz minha primeira parada em um pequeno posto de caminhoneiros à beira da estrada, apenas para usar o banheiro, pegar um café e talvez descansar os olhos por alguns minutos. Estacionei, entrei no prédio, comprei meu café e voltei para a cabine do caminhão. Sentei no banco do motorista, tomando alguns goles enquanto observava os arredores. O estacionamento estava quase vazio, com apenas alguns outros caminhões parados. Parecia ser uma noite tranquila. Foi então que notei alguém nos fundos do prédio. A iluminação era fraca naquela área, mas dava para ver um homem encostado na parede, olhando em minha direção. Não consegui ver seus olhos, mas meu caminhão era o único estacionado daquele lado, então não havia mais nada para ele observar. Tentei ignorar e continuei tomando meu café, mas toda vez que olhava de volta, ele ainda estava ali, fixo na mesma posição. A situação me deixou desconfortável o suficiente para desistir da ideia de tirar um cochilo. A neve começou a cair, então coloquei o copo no suporte, liguei o caminhão e segui viagem. O café começou a fazer efeito, mantendo-me acordado enquanto dirigia por estradas completamente vazias. Cerca de meia hora depois, notei um pequeno reflexo de luz no meu espelho lateral, como se algo brilhasse atrás do meu caminhão por um instante. Olhei pelos retrovisores várias vezes, achando que fosse um carro se aproximando, mas não havia nada visível. Talvez fosse apenas um reflexo de algum objeto na estrada. O foco agora era manter a atenção na pista, pois a neve começava a se acumular. Passei a dirigir com mais cautela, me concentrando totalmente na estrada. Depois de cerca de uma hora, o cansaço começou a pesar, mas logo percebi outro reflexo no espelho. Dessa vez, consegui reagir a tempo e finalmente vi o que era. Um carro estava logo atrás do meu caminhão, colado no reboque. Ele estava tão próximo que ficava completamente no ponto cego dos espelhos. O mais estranho era que os faróis estavam apagados, tornando quase invisível. O único motivo pelo qual consegui perceber sua presença foi porque, por um momento, a luz dos meus faróis refletiu nos faróis desligados dele. Já estava acostumado com motoristas impacientes que ficavam colados no caminhão quando achavam que eu estava indo devagar demais, mas isso era diferente. Em meio à neve, alguém dirigindo daquela forma, tão perto e sem faróis, parecia muito suspeito. Tentei me afastar, mudando de faixa, mas o carro me seguiu. Confuso, voltei para a pista da direita, e dessa vez ele ficou na dele. Aos poucos, começou a reduzir a velocidade até desaparecer da minha visão. Não fazia ideia do que aquela pessoa queria, mas pelo menos não estava mais atrás de mim. Continuei dirigindo por mais 2 horas até decidir parar para descansar. Era por volta das 3 horas da manhã quando estacionei em um pequeno recuo na estrada, um daqueles pontos onde cabem apenas 2 ou 3 caminhões, sem prédio ou banheiro, apenas um espaço para estacionar. Desliguei o motor, reclinei o banco e fechei os olhos. Cochilei rapidamente, já acostumado a dormir pouco na estrada. O barulho suave do vento e da neve caindo ajudava a relaxar. Planejava acordar com o nascer do sol, em cerca de 3 horas, mas algo me despertou antes disso. Abri os olhos lentamente, vendo apenas a escuridão da cabine e as luzes fracas da rodovia ao longe. Ainda estava cansado e não sabia por que tinha acordado. Quando me virei para me ajeitar no assento, me deparei com um par de olhos me observando pela janela. Alguém estava ali, parado do lado de fora, me encarando com olhos anormalmente arregalados e um olhar perturbador. Levei um susto e quase caí do assento, mas o homem não se mexeu. Apenas se afastou e tentou abrir a porta. Quando percebeu que estava trancada, tentou mais algumas vezes antes de sair correndo pela neve. Imediatamente, peguei o rádio e chamei a polícia. Poucos instantes depois, um carro saiu de trás do meu caminhão e acelerou de volta para a estrada.
Era o mesmo carro que tinha me seguido antes. Descrevi tudo para os policiais. Ao refazer os acontecimentos da noite, lembrei do homem que estava me observando no posto de caminhoneiros. Talvez fosse ele o tempo todo. Mas por que ele estava me seguindo? O que ele queria? Nunca descobri. Eu tinha 16 anos e havia começado a trabalhar em uma pizzaria há cerca de 6 meses. Durante esse tempo, economizei o suficiente para comprar um carro barato. Eu odiava não poder dirigir sozinho, mas também queria fazer entregas em vez de ficar dentro da loja. Era uma noite comum durante a semana. Comecei meu turno às 17 horas, logo após a escola, e trabalharia até às 22h30. As primeiras horas foram movimentadas, mas por volta das 20 horas o fluxo de pedidos caiu drasticamente. O próximo pedido só apareceu às 21 horas, uma encomenda online de 2 pizzas médias. Peguei as pizzas e saí para a entrega. As ruas estavam praticamente vazias, apenas alguns carros passavam de vez em quando. Quando eu estava a cerca de 5 minutos do bairro de destino, um carro saiu de uma rua lateral e entrou na mesma estrada que eu. O caminho estava livre, então ele poderia ter me ultrapassado facilmente, mas, em vez disso, manteve-se bem atrás de mim. Não dei muita atenção a isso no início. Para ser sincero, nem me importei naquele momento. Mas, conforme os minutos passaram, percebi que o carro continuava me seguindo. Quando virei para entrar no bairro, olhei pelo retrovisor e, poucos segundos depois, vi os faróis daquele carro fazendo a mesma curva. Achei coincidência demais. Quais eram as chances do único outro carro na estrada estar indo para o mesmo bairro pequeno que eu? Claro, era possível, mas a situação me deixou um pouco mais alerta. Continuei dirigindo. A rua passava por uma área arborizada, com casas espalhadas dos dois lados. Algumas ficavam próximas da estrada, enquanto outras tinham entradas mais longas. Conforme me aproximava do destino, meus faróis iluminaram a caixa de correio com o número correto. Virei na entrada da casa e chequei o retrovisor mais uma vez. Poucos segundos depois, vi o carro passando direto pela minha rua e seguindo em frente. Me senti aliviado e até um pouco bobo por ter ficado tão tenso com aquilo. Segui até o final da entrada, que não era muito longa, talvez uns 60 metros. Estacionei, peguei as pizzas e fui até a porta. Dei algumas batidas, mas ninguém atendeu. A luz da varanda estava acesa, mas as luzes internas pareciam apagadas. Bati novamente. Depois de uns 30 segundos, vi uma luz acender dentro da casa e, logo depois, uma mulher abriu a porta. Ela parecia ter uns 30 anos, vestia um roupão e tinha uma aparência exausta. Imediatamente, algo naquilo me pareceu estranho. Eu trouxe as pizzas para esse endereço, falei, confirmando o número da casa. A mulher franziu a testa e respondeu com irritação, eu não pedi nada. Estava tentando dormir. Ela parecia um pouco mal-humorada, mas ficou claro que houve algum engano. Pedi desculpas e desci da varanda. Enquanto caminhava de volta para o carro, fiquei pensativo, olhando para o chão. Aquilo era estranho. Foi então que, ao erguer o olhar, um arrepio percorreu meu corpo. Um carro estava parado bem atrás do meu. Era o mesmo carro que eu achava que estava me seguindo. Os faróis estavam apagados, mas pude ver a fumaça saindo do escapamento. O motor ainda estava ligado. Me senti extremamente desconfortável. Será que aquela pessoa morava ali com a mulher? Ou tinha algo a ver com o pedido falso? Tudo parecia coincidência demais. Algo estava errado. Continuei caminhando, esperando que eles dissessem algo ou se movessem. Entrei no carro, joguei as pizzas no banco do passageiro e liguei o motor. Mas o carro atrás de mim continuou parado. A entrada da casa era estreita, sem muito espaço para passar ao redor deles. Ainda assim, avancei um pouco, tentei manobrar, mas eles permaneceram ali, bloqueando a saída. Por cerca de 30 segundos, ficamos nos encarando através dos para-brisas.
Meu coração começou a disparar. Foi nesse momento que tudo se encaixou, o carro me seguindo, virando para o bairro logo depois de mim, e agora bloqueando minha saída. Isso não era coincidência. Então, as portas do carro se abriram. 4 homens saíram. Todos usavam moletom com capuz e bonés, escondendo quase completamente os rostos. Um deles mantinha a mão enfiada no bolso do casaco de um jeito suspeito, como se segurasse algo. Eles começaram a correr em direção ao meu carro. Entrei em pânico. Pisei no acelerador, tentando desviar e passar pelo carro deles, mas não havia espaço suficiente. Meus pneus saíram da estrada, derrapando na terra, e acabei batendo em uma árvore. O impacto foi leve, e eu tinha quase certeza de que o carro ainda funcionava. Mas não arrisquei. Abri a porta e saí correndo. Ouvi um deles me perseguindo e gritando para os outros, mas depois de um tempo ele desistiu. Me escondi no mato e liguei para o 190. Quando a polícia chegou à casa, todos os homens já haviam fugido, levando também os 2 carros. Meu carro nunca foi recuperado. Até hoje, não sei exatamente o que aqueles homens queriam, mas ficou claro que o pedido de pizza foi apenas um pretexto para me atrair até aquele local. O fato de um deles ter me perseguido me faz acreditar que eles não pretendiam simplesmente me roubar e me deixar ir. Tive sorte naquela noite. Dirigir longas distâncias faz você ver muitas coisas estranhas na estrada, acidentes incomuns, carros abandonados no meio do nada, pessoas caminhando pela rodovia a quilômetros de qualquer coisa. Com o tempo, você se acostuma, aprende a seguir em frente, a manter a cabeça baixa e a não fazer muitas perguntas. Metade das histórias você esquece, a outra metade conta em lanchonetes entre um café ruim e ovos frios, mas há uma história que eu nunca conto. Era inverno e eu dirigia durante a madrugada, transportando equipamentos de construção. Só havia eu, a estrada e os poucos postos de gasolina abertos 24 horas. Nenhum farol nos meus retrovisores, nenhuma iluminação pública, apenas placas refletivas quebrando a escuridão ocasionalmente. O rádio tocava baixo enquanto eu tomava goles de uma lata de energético pela metade, tentando me manter acordado. O ar estava calmo, o tipo de noite que faz você se sentir como a última pessoa na Terra. E então, do nada, lá estava. Uma caminhonete parada no acostamento com os pisca-alertas piscando no escuro. Normalmente, isso não seria nada demais, talvez um pneu furado, uma pane mecânica, alguém precisando de ajuda, mas à medida que eu me aproximava, algo chamou minha atenção. A luz dos meus faróis bateu no asfalto e houve um reflexo metálico. Tirei o pé do acelerador e, conforme os pisca-alertas piscavam, o brilho no chão ficou mais nítido. Uma linha de pregos se estendia pela estrada, quase invisível na escuridão. Meu estômago se revirou. Aquilo não era um acidente. Alguém os colocou ali de propósito. O instinto entrou em ação. Toquei levemente o freio enquanto meus olhos vasculhavam a estrada em busca de movimento. A porta do motorista da caminhonete estava entreaberta, mas não havia ninguém lá dentro. Isso foi o suficiente para mim. Eu não iria parar. Girei o volante para entrar na pista contrária, desviando dos pregos por poucos centímetros. Assim que meus pneus voltaram a tocar o asfalto limpo, vi algo pelo retrovisor. 2 silhuetas emergiram do mato ao lado da estrada, correndo na minha direção. Pisei fundo no acelerador. Um deles segurava algo na mão, mas não consegui distinguir o que era. Ele ergueu o braço como se estivesse mirando em mim. Esperei pelo som de um tiro, pelo vidro se estilhaçando, mas nada aconteceu. Passei por eles em alta velocidade e vi pelo espelho que haviam parado de correr. Apenas ficaram ali, me observando, os rostos ocultos pelas sombras. A caminhonete continuava ali, piscando no acostamento como uma espécie de armadilha doentia. Só quando já estava bem distante consegui respirar fundo. Estacionei no primeiro posto de caminhoneiros que encontrei, meu coração ainda martelando no peito. O estacionamento estava quase vazio, apenas alguns caminhões parados para a noite. Peguei o telefone com as mãos trêmulas e liguei para a patrulha rodoviária.
Expliquei tudo, a caminhonete, os pregos, os homens correndo atrás de mim. A atendente do outro lado da linha manteve a calma, calma até demais, como se já tivesse ouvido algo parecido antes. Vamos mandar uma viatura para verificar, ela disse. Qual sua localização atual? Passei as informações e ela pediu que eu ficasse ali caso precisassem de mais detalhes. Fiquei sentado dentro da cabine, observando os retrovisores, esperando ver aquele caminhão surgir na estrada atrás de mim, mas ele nunca apareceu. Cerca de 20 minutos depois, meu telefone tocou. Era a mesma atendente. Enviamos uma unidade, disse ela, mas não há nenhum caminhão lá. Nenhum sinal dos pregos também. Fiquei olhando para a estrada deserta à minha frente. Tem certeza que verificaram o lugar certo? Ouvi uma pausa antes da resposta. Verificamos. E não tivemos nenhum outro relato parecido nessa região. Senti um calafrio percorrer minha espinha. O que quer dizer com isso? Quero dizer que nunca tivemos um incidente assim por lá. Nenhuma armadilha na estrada, nenhuma tentativa de emboscada, nada. Aquilo não parecia certo. Não depois do que eu tinha acabado de ver. Então você está dizendo que essa foi a primeira vez? Dessa vez a pausa foi mais longa. Até onde sabemos, sim. Eu não gostei daquela resposta. Nem do jeito como a voz dela hesitou. Precisam de mais alguma coisa de mim? Não, ela respondeu, mas se estiver indo para o leste, fique atento. Essa foi a última coisa que eu queria ouvir. Soltei um longo suspiro, encarando a estrada além do estacionamento do posto. Fiquei ali por muito tempo depois que a ligação terminou, pensando no que poderia ter acontecido se eu não tivesse visto aqueles pregos a tempo. Se tivesse furado um pneu e precisado parar. Será que eles só teriam me roubado ou seria algo pior? Eu não queria saber. A estrada se estendia à frente, escura e vazia, exatamente como antes, mas agora não parecia apenas vazia. Parecia que havia algo esperando. Algo que escolheu exatamente aquela noite para começar. Eventualmente, voltei à estrada, terminei minha rota, fiz minha entrega, mas aquela noite continuou me assombrando. Eu não conseguia parar de pensar no jeito que aqueles homens correram em minha direção, na forma como apenas me observaram partir, no fato de que, quando a polícia chegou, a caminhonete já não estava lá, como se nunca tivesse existido. Durante semanas depois daquilo, fiquei ainda mais atento. Sempre que passava por um carro parado na estrada, sentia um aperto no peito, vasculhava o acostamento em busca de sinais de outra armadilha. Cerca de um mês depois, ouvi uma conversa em uma lanchonete de estrada. Dois caminhoneiros falavam sobre uma tentativa de emboscada em outra rodovia. O plano era praticamente o mesmo: pregos na estrada, um falso carro quebrado, homens mascarados esperando. Mas, naquela vez, o motorista não teve tanta sorte. Ele parou, achando que podia ajudar. Foi atacado. Roubaram tudo, inclusive o caminhão, que só foi encontrado dias depois, abandonado e completamente desmontado. Ninguém nunca pegou os responsáveis. Aquela conversa ficou comigo. Me fez perceber que há pessoas por aí esperando por uma vítima fácil. Agora, toda vez que vejo um carro parado no meio de uma estrada deserta, diminuo a velocidade. Não para parar, mas para observar. Porque, lá fora, no meio do nada, nem sempre há uma segunda chance. Naquela época, eu já estava entregando pizzas há cerca de 6 meses. Não era o melhor emprego do mundo, mas o dinheiro era razoável e as gorjetas ajudavam bastante. A única parte que eu realmente odiava eram os turnos da noite. Há algo inquietante em dirigir por ruas desertas no meio do nada. No início, você não se incomoda tanto, mas, depois de um tempo, aquilo começa a mexer com você. Naquela noite, eu estava finalmente indo para casa depois da última entrega. Passava um pouco da meia-noite, e eu estava exausto. Meu turno inteiro havia sido uma maratona de idas e vindas, e tudo o que eu queria era cair na minha cama e dormir.
Para chegar mais rápido, decidi pegar um caminho alternativo por estradas secundárias. Era mais rápido, tinha menos trânsito e, sinceramente, evitava o incômodo de lidar com motoristas bêbados nas avenidas principais. Cerca de 10 minutos depois, percebi faróis atrás de mim. No começo, não dei muita atenção. Aquela estrada era tranquila, com pouquíssima iluminação, então qualquer carro por perto chamava a atenção. Mas havia algo estranho na forma como aquele veículo se movia. Ele não estava apenas atrás de mim. Estava perto demais. Toquei levemente no freio, um sinal sutil para que o motorista mantivesse distância. Mas ele não recuou. Pelo contrário, pareceu se aproximar ainda mais. Suspirei, irritado. Se estava com pressa, que me ultrapassasse logo. Mudei de faixa, esperando que ele seguisse em frente, mas, em vez disso, o carro igualou a velocidade com a minha. Olhei pelo retrovisor, tentando enxergar algo além dos faróis intensos. A luz ofuscante impedia que eu visse qualquer detalhe, mas eu sabia que havia alguém lá. Apertei o volante com mais força. Talvez fosse apenas um motorista impaciente, alguém dirigindo sem pensar. Decidi acelerar um pouco para ver se ele desistia, mas, assim que aumentei a velocidade para 90 km por hora, ele fez o mesmo. Meu coração começou a bater mais rápido. Aquilo não era normal. Estiquei a mão para pegar o celular no porta-copos, mas hesitei. O que eu diria? Alô, polícia? Tem um carro me seguindo? Não parecia algo que justificasse uma chamada de emergência. Tentei ignorar. Talvez fosse coincidência. Mas, de repente, o carro jogou-se bruscamente para minha pista, cortando minha frente. Não tive tempo para pensar. Virei o volante com força, meus pneus cantaram enquanto eu saía da estrada e jogava o carro para o acostamento. Meu coração disparou. O que diabos foi isso? Mas o outro motorista não foi embora. Ele apenas reduziu a velocidade, mantendo-se à minha frente. Agora ele estava andando a menos de 50 km por hora. Eu precisava sair dali. Respirei fundo e tentei pensar com clareza. Se conseguisse chegar a uma área mais movimentada, estaria seguro. Bastava entrar em uma rua movimentada e me misturar no trânsito. Mas, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele pisou no freio de repente. Reagi no reflexo, pisando fundo no meu próprio freio para não bater na traseira dele. Meu corpo foi jogado para frente, o cinto de segurança pressionando meu peito com força. O carro ficou parado à minha frente. Sem pisca-alerta, sem movimento. Apenas parado. Chega. Eu não ia ficar ali esperando para descobrir o que ele queria. Engatei a marcha ré, pronto para mudar de direção, mas, assim que fiz isso, os faróis dele acenderam com força total. No segundo seguinte, ele acelerou na minha direção. Não pensei. Apenas reagi. Pisei fundo no acelerador e arranquei dali, jogando o carro para uma estrada lateral. A curva foi tão fechada que quase perdi o controle, mas não parei. Olhei pelo retrovisor. Ele ainda estava me seguindo. Meu peito subia e descia em respiração ofegante. Por que ele não parava? A estrada se estendia pelo meio do nada, cercada apenas por campos vazios e escuridão. Sem luzes, sem casas, sem ninguém por perto. Eu estava completamente sozinho. Se algo acontecesse, ninguém me encontraria ali. O pânico começou a subir, mas tentei me concentrar. Se eu deixasse o medo tomar conta, perderia o controle do carro, e isso poderia ser o meu fim. Forcei minha mente a pensar. Um cruzamento se aproximava. Não importava para onde ele levava. Fiz uma curva brusca à esquerda. O carro dele passou direto. Pela primeira vez naquela noite, tive um respiro. Mas não diminuí a velocidade. Continuei dirigindo, acelerando pelas estradas desertas, sem olhar para trás. Meu único objetivo era chegar a uma rodovia movimentada. 20 minutos depois,
Finalmente vi os postes iluminando a via principal. Meus dedos estavam trêmulos ao redor do volante. Então, à frente, aqueles faróis apareceram novamente. Meu coração quase parou. O carro estava lá, estacionando em uma entrada de garagem como se nada tivesse acontecido. Diminuí um pouco a velocidade, apenas o suficiente para ver o motorista saindo do veículo. Era só um homem comum, de meia idade, vestindo um casaco. Não um monstro, não um assassino de filme de terror. Apenas um cara qualquer. Mas, quando ele virou o rosto na minha direção, sorriu. Um sorriso lento e calculado. Como se tivesse vencido. Não esperei para ver mais nada. Acelerei e saí dali o mais rápido possível. Até hoje, não sei por que ele fez aquilo. Talvez tenha sido só um jogo doentio. Talvez ele estivesse procurando uma vítima fácil. Mas, naquela noite, aprendi algo. Existem pessoas que não querem roubar nada, não querem dinheiro, não querem nada além de ver o medo nos seus olhos. E nunca vou esquecer a forma como ele me olhou, como se estivesse esperando que eu desmoronasse. As rodovias do interior do Brasil podem parecer intermináveis, quilômetros e mais quilômetros de estrada cortando terras planas e vazias, o horizonte se fundindo com o céu enquanto eu dirigia há quase 5 horas, voltando para casa depois de um fim de semana visitando um amigo. Era início de março de 2020 e o mundo começava a demonstrar sinais de inquietação. As estradas estavam quase desertas, o ar da noite ficava cada vez mais frio e meu tanque de gasolina já estava perigosamente próximo do vazio. Eu havia passado por alguns postos maiores, mas continuei dirigindo, pensando que poderia encontrar um mais adiante. Um erro, agora eu estava no meio do nada, sem ver outro carro há quase 1 hora e meu celular mal pegava sinal. Precisava encontrar um posto de gasolina o mais rápido possível. Finalmente avistei um pequeno posto à beira da rodovia. Mal iluminado e com uma fachada desgastada pelo tempo, o letreiro de neon piscava fracamente entre as palavras aberto e um amontoado de luzes apagadas. Não havia nenhum outro carro estacionado. Normalmente eu teria seguido em frente. Lugares assim, isolados, quase abandonados, nunca me davam uma sensação boa, mas eu não tinha escolha. O cascalho rangeu sob os pneus do meu carro quando estacionei perto de uma das antigas bombas de gasolina. O posto tinha apenas 2 delas e uma pequena loja de conveniência anexa. A iluminação era precária, mas pude ver um homem parado atrás do balcão. Pelo menos, não estava completamente sozinho. Saí do carro, cruzando os braços contra o frio da noite. O silêncio era estranho, nenhum som de carros passando, nenhum vento, apenas o zumbido distante do letreiro piscando e o fraco brilho de uma luz de segurança sobre a entrada da loja. Inserindo meu cartão na bomba, tentei abastecer, nada. Tentei de novo, ainda nada. Claro que um lugar como aquele provavelmente não aceitava pagamento direto na bomba há anos. Soltando um suspiro, caminhei em direção à loja. Ao abrir a porta, um sino tocou. O atendente, um homem magro, aparentando uns 50 e poucos anos, ergueu os olhos de um jornal. Seus cabelos grisalhos e olhos cansados mostravam um semblante endurecido pelo tempo. Ele não me cumprimentou, apenas me observou em silêncio enquanto me aproximava do balcão. Preciso abastecer, falei. Ele permaneceu imóvel, nem piscou. Por um momento, achei que não tivesse me ouvido, mas então, em uma voz baixa e firme, ele disse: volte para o seu carro e vá embora. Não olhe para trás. Pisquei algumas vezes, confuso. O quê? A expressão dele não mudou. Os olhos fundos e cansados continuavam fixos nos meus. Volte para o seu carro e vá embora, agora. Soltei uma risada nervosa, tentando entender se ele estava brincando. Talvez fosse um jeito peculiar de assustar estranhos, mas o olhar dele dizia outra coisa. Olhei para o crachá em seu peito. Antônio, a bomba está quebrada? Perguntei, recuando lentamente em direção à porta. Antônio apenas balançou a cabeça, sem responder, um não lento, firme, como se dissesse para eu não insistir. Os pelos da minha nuca se arrepiaram, algo parecia errado, muito errado. Virei para a porta e, no reflexo do vidro, vi um movimento atrás do posto, 2 sombras. Girei rapidamente e vi 2 homens saindo da escuridão. Um era alto e forte, vestindo uma camisa de flanela suja. O outro era magro, com um capuz puxado sobre o rosto. Eles não estavam lá quando eu estacionei. Estavam esperando. Meu estômago revirou. Antônio deu um passo à frente.
Sua voz quase inaudível agora. Vá, não hesitei. Puxei a porta e corri em direção ao carro. Pelo canto do olho, vi as sombras se moverem rápido. Atravessei o estacionamento, tropeçando em meus próprios pés enquanto puxava as chaves do bolso. Vamos, vamos, murmurei, tentando destravar a porta. O homem mais alto já estava no meio do estacionamento. Seu passo não era apressado, era confiante, como se soubesse que eu não tinha para onde ir. Me joguei para dentro do carro e travei as portas no mesmo instante em que bati o assento. Virei a chave, ligando o motor, e os faróis iluminaram os rostos deles. O grandalhão sorriu. O de capuz olhou diretamente nos meus olhos, e do nada, a mão dele bateu com força contra a janela. Gritei, engatando a marcha ré. Meus pneus cantaram enquanto o carro recuava, quase atropelando o segundo homem, mas ele não se moveu, nem um passo para trás, apenas ficou ali, observando. Joguei o carro para frente e pisei no acelerador. O posto desapareceu no retrovisor, e, na última imagem antes de sumir, vi Antônio parado à beira da luz, seu rosto sombrio, como se já tivesse visto aquilo acontecer antes, como se soubesse exatamente o que teria acontecido se eu tivesse ficado. Não parei de dirigir até chegar à próxima cidade. Quase 40 quilômetros depois, encostei em um posto bem iluminado, sob uma câmera de segurança, tentando recuperar o fôlego. Minhas mãos ainda tremiam. Peguei o celular, sem sinal. Meu estômago revirou. Se algo tivesse acontecido comigo lá atrás, se eu não tivesse ouvido Antônio, ninguém jamais saberia. Finalmente, o sinal voltou. Liguei para a delegacia local. O policial do outro lado da linha não pareceu surpreso. Sim, já recebemos algumas denúncias sobre esse lugar. Pessoas param para abastecer e coisas ruins acontecem com elas. Minha pele ficou gelada. Vocês prenderam eles? Uma pausa. Não. Sempre que verificamos, não há ninguém lá. Um nó se formou no meu estômago. O policial me deu seu contato caso eu me lembrasse de algo útil. Mas eu sabia que não ligaria de volta. Não havia mais nada a dizer. Apenas dois homens esperando no escuro e um atendente que já tinha visto aquilo acontecer com pessoas inocentes antes. Até hoje, penso em Antônio, um homem que, talvez, só estivesse tentando avisar, e me pergunto quantas pessoas não tiveram a mesma sorte que eu. Dirigir para o Uber à noite costumava ser tranquilo, sem muitos dramas, com menos bêbados do que eu esperava, tarifas melhores e estradas vazias. Já fazia um tempo que eu estava nessa, principalmente pegando passageiros indo para o aeroporto, levando a galera dos bares no final da noite ou trabalhadores que precisavam de transporte antes do amanhecer. Mas naquela noite, eu nunca vou esquecer. Tudo começou com uma corrida longa, para o aeroporto, cerca de 40 minutos. O pedido chegou pouco antes da meia-noite. Um cara indo para casa, aparentemente voltando de uma viagem de negócios. Nada de conversa fiada, só um oi. Como está sua noite? Antes de ele se desligar no celular. Grana fácil. O ponto de desembarque era em uma área rural, bem distante das rotas habituais da cidade, em um bairro calmo, com nada além de terras abertas. Não havia postes de luz, quase nenhuma casa, o tipo de lugar onde, se você gritasse, teria que torcer para que alguém estivesse do lado de fora para ouvir. Quando saí da garagem dele e comecei a voltar para a estrada principal, eu vi pela primeira vez um sedã, talvez a uns 20 metros à frente, indo bem devagar. Sem pisca-alerta, sem motivo para dirigir assim. A princípio, achei que ele estava perdido ou procurando uma saída, então mudei de faixa para ultrapassá-lo. Foi quando o carro fez uma manobra brusca para a direita, bem na minha frente. Pisei no freio. A estrada estava muito estreita para eu passar por ele, então fiquei parado, observando o carro. Ele ficou parado por um momento, imóvel, depois começou a andar devagar de novo. Dei um pouco de distância, pensando que talvez fosse alguém bêbado ou confuso tentando se orientar. Tentei novamente. Mudei para a faixa da esquerda, mas ele cortou meu caminho de novo. Agora eu estava prestando atenção. O carro não tinha adesivo do Uber, nenhum logotipo, nenhum amassado ou risco que indicasse um carro velho, só um veículo escuro, sem nada de especial. Não consegui ver o motorista, só uma silhueta. Olhei pelo retrovisor, nada atrás de mim. Estávamos sozinhos.
Afastei um pouco e deixei o carro seguir em frente, mantendo uma distância extra. Eu não estava com pressa, podia esperar. Mas então, o carro parou. Não na esquina, nem em um sinal de pare, mas bem no meio da estrada. Eu tive aquela sensação estranha, profunda, de que algo não estava certo. Mantive o pé no freio, esperando que o motorista saísse e pedisse ajuda, talvez fingindo uma pane, mas ninguém saiu. Acionei os faróis altos. O carro permaneceu ali e, então, as luzes de ré se acenderam. Coloquei meu carro em marcha ré, me distanciando. O carro ficou parado por mais alguns segundos, antes das luzes de freio aparecerem e ele disparou, rápido dessa vez. Respirei aliviado, sentindo minhas mãos relaxarem. Talvez fosse apenas um motorista paranoico, alguém tentando se livrar de um perseguidor. Mas, 2 quilômetros depois, aconteceu de novo. O carro estava esperando, parado no meio da estrada, sem pisca-alerta, sem sinais, só esperando. Peguei meu celular, tentando abrir o app do Uber para compartilhar minha localização, mas o pedido da corrida anterior ainda estava na tela. Sem sinal. Olhei ao redor, campos de um lado, nada além de terras abertas e algumas árvores espalhadas. Não havia casas, nem luzes. Não ia parar de novo. Dessa vez, acelerei. Assim que pisei no acelerador, o carro disparou para frente também. Tentei desviar, mas ele fez o mesmo. Toquei a buzina, longa e alta. Meu coração estava a mil. Isso não era só um motorista perdido, ele estava brincando comigo. Pisei no freio novamente, deixando ele passar. O carro foi devagar, como se estivesse esperando eu fazer algo. Então, do nada, ele fez uma curva brusca para a direita, entrando em uma rua lateral, sem sinalizar, sem hesitar. Acelerei, tentando colocar o máximo de distância possível. O próximo posto de gasolina estava a 4 quilômetros de distância. Quando entrei no posto, não parei muito, os pneus cantando. O carro passou direto, indo embora para baixo da estrada e desapareceu. Não me movi por alguns segundos, só fiquei ali, agarrado ao volante, forçando a respiração a se acalmar. Então, entrei na loja de conveniência. O atendente me olhou, bocejando, provavelmente esperando algum bêbado comprando cigarro. Sua expressão mudou quando me viu. Tá tudo bem, cara. Ele olhou pela janela. Meu estômago se revirou. O carro estava de volta, deslizando ao longo do acostamento, passando devagar pela estação de gasolina. Fui para dentro, mais para longe de vista. O atendente franziu a testa. Aquele cara era com você. Levantei a mão. Só um segundo. O carro passou, as janelas escuras. Quando passou debaixo das luzes da estação, finalmente vi o motorista. Um homem, de meia idade, sorrindo. E então ele acenou. Não um aceno de zombaria, mas um aceno como se me conhecesse, como se soubesse que eu entenderia. Não me mexi até o carro desaparecer. O atendente soltou um assobio baixo. Aquele cara era com você. Eu balancei a cabeça. Achei que ele fosse parar aqui. Forcei o nó na garganta para baixo. Eu também. Fiquei dentro da loja por quase 1 hora, observando a estrada, esperando, mas o carro nunca voltou. Eventualmente, consegui me recompor e fui para casa, tomando um caminho diferente. Agora, sempre que dirijo por aquelas estradas solitárias, começo a pensar, foi só uma coincidência ou eles me escolheram de propósito? E se eu não tivesse conseguido escapar, o que teriam feito em seguida? Eu devia estar saindo com meu amigo em uma noite depois que ele saísse do trabalho. Eu estava indo buscá-lo, pois na época ele não tinha carro. Ele me disse que sairia às 19 horas. Acabei chegando uns 15 minutos mais cedo. Quando cheguei, mandei uma mensagem para avisar que estava lá. Ele me respondeu alguns minutos depois, pedindo desculpas e dizendo que ia sair um pouco mais tarde do que o esperado. Disse que provavelmente levaria mais 1 hora.
Eu fiquei um pouco chateado por um momento, mas não era nada demais e certamente não era culpa dele, então não fiquei bravo com ele. Só fiquei um pouco irritado com a situação, mas foi só por um instante. Ao invés de ficar ali sem fazer nada, esperando, decidi aproveitar o tempo dirigindo e ouvindo música. Não demorou muito para meu estômago começar a roncar. A única coisa que consegui pensar em comer era McDonald's, então acabei parando lá, já que era mais perto. Comi no estacionamento e depois, quando terminei, ainda tinha uns 30 ou 40 minutos para matar. Eu não sabia muito bem como passar esse tempo, a não ser dirigindo por aí. Enquanto dirigia, ouvindo música e provavelmente trocando mensagens com meus amigos, sim, eu sei, não era seguro, mas eu era adolescente, não tinha um destino certo. Eu estava mais ou menos apenas dirigindo e vendo para onde a estrada me levava. Acabei indo por umas ruas secundárias, onde fiquei dirigindo por uns 10 minutos. Eu estava indo devagar, já que não havia tantos carros por ali quanto nas avenidas principais, então dava para eu usar o celular sem me preocupar tanto com o trânsito. Foi quando percebi que um carro estava atrás de mim. Não pensei muito nisso a princípio, mas decidi acelerar um pouco, pois estava indo bem abaixo do limite de velocidade e não queria incomodar ninguém. O carro logo se aproximou de mim rapidamente e ficou muito perto, a ponto de ter que desacelerar para não bater na minha traseira. Eu pensei, o que há de errado com as pessoas, porque eu realmente não sei como esse cara poderia estar mais perto sem bater no meu carro. Eu estava começando a ficar um pouco irritado, pois ele já estava me seguindo a uns 3 ou 4 quilômetros. Pensei em frear bruscamente para dar uma lição nele, mas isso só teria piorado a situação. O que ele estava fazendo não tinha a menor necessidade. Não havia tráfego vindo no sentido contrário, então ele poderia ter me ultrapassado a qualquer momento, sem problema nenhum. Meu amigo Bruno me mandou uma mensagem dizendo que sairia em uns 15 ou 20 minutos. Eu respondi e comecei a seguir para lá, pois eu estava a cerca de 15 minutos do trabalho dele e queria chegar na hora certa. Foi só depois de fazer algumas curvas que comecei a questionar se o cara atrás de mim estava realmente me seguindo. Eu tinha feito umas 4 curvas à esquerda e ele continuava lá, atrás de mim. Ele começou a se afastar um pouco, mas ainda assim estava me seguindo. Eu segui até o posto de gasolina onde o Bruno trabalhava. O posto não estava exatamente no meio do nada, mas ficava em uma área mais rural, com talvez 2 ou 3 casas por perto, e não muito mais do que isso. Quando cheguei e vi que ele estacionou do meu lado, percebi que não havia mais nenhum carro além do meu e o dele. Isso me fez sentir que algo ruim poderia acontecer. O cara estacionou bem ao meu lado, abaixou a janela e começou a tentar chamar minha atenção. Eu tentei ao máximo não olhar para ele, fingindo que não estava ouvindo, mas não foi fácil, já que ele saiu do carro e começou a bater na minha janela, gritando para eu abrir a porta. Eu entrei em pânico, tentando tirar meu celular do bolso para ligar para a polícia, mas antes que eu pudesse, o Bruno apareceu e disse: "Ei, o que você está fazendo? Sai fora, cara." "Ou o que?" o homem respondeu, já começando a avançar para cima do Bruno. O Bruno levantou a camiseta e mostrou que estava armado. Foi quando o homem recuou e foi para o carro, acelerando para longe de nós. Até hoje, eu não sei o que aquele cara queria ou qual era o plano dele. Talvez estivesse sob efeito de drogas ou confundido com outra pessoa, não sei. De qualquer forma, agradeço muito por o Bruno estar ali e conseguir espantar o cara. O Bruno entrou no carro comigo e saímos dali rapidamente. "Que diabos foi isso?" ele me perguntou. Eu disse que não sabia, que não tinha ideia de quem aquele cara era, e que ele me seguiu por mais de 15 minutos. O cara era enorme, muito maior que eu, e claramente estava tentando intimidar pessoas menores usando seu tamanho, como um verdadeiro valentão. Eu entendo que muitas pessoas odeiam armas, mas eu odeio ainda mais as pessoas malucas que conseguem colocá-las nas mãos. Acho importante poder se proteger de pessoas assim. Eu nunca imaginaria que algo assim pudesse acontecer comigo. Sei que o Bruno tem uma licença para porte de arma, mas não sei se ele era legalmente autorizado a levar a arma no trabalho,
e talvez por isso ele não quisesse que eu fizesse um boletim de ocorrência. Mas fiquei muito aliviado por ele ter proteção naquele dia. Agora fico com medo de encontrar aquele cara de novo. E também me preocupa o fato de ele tentar fazer isso com outra pessoa. Cada vez mais me impressiona a quantidade de pessoas loucas que existem no mundo. Espero nunca mais ter notícias dele, a não ser que seja para saber que ele está preso. Eu estava dirigindo sozinho de volta para casa depois de visitar um amigo que morava a cerca de 1 hora de distância em uma área bastante isolada. Eram por volta de 1 ou 2 da manhã, não me lembro exatamente, mas eu estava exausto e quase preferi dormir na casa dele. No entanto, isso significaria faltar ao trabalho, o que não era uma opção. A maior parte do trajeto era cercada por grandes fazendas. Para me manter acordado, coloquei uma música e segui concentrado na estrada deserta. Cerca de 20 minutos depois, meus faróis iluminaram algo no meio da pista. Reduzi a velocidade e pisei no freio com mais força do que o necessário. Era uma mala fechada, posicionada de pé no meio da estrada. Fiquei olhando para ela por alguns instantes, surpreso e cansado demais para reagir rapidamente. Decidi apenas desviar, entrando na pista contrária, sem vontade de sair do carro para removê-la. Embora fosse estranho encontrá-la ali, imaginei que poderia ter caído de algum veículo e pousado daquela maneira por acaso. Continuei dirigindo, refletindo sobre aquilo por um tempo, mas logo esqueci. Cerca de 5 minutos depois, a estrada continuava silenciosa até que outra coisa apareceu no feixe dos faróis. Dessa vez, era um caminhão parado no meio da pista, sem luzes ou sinalização. Se eu não estivesse com o farol alto, poderia ter me aproximado perigosamente. Parei atrás e esperei por alguns instantes antes de buzinar algumas vezes. O veículo permaneceu imóvel, e não percebi nenhum movimento dentro dele pelo vidro traseiro. Depois de 30 segundos, decidi contorná-lo lentamente. Conforme passava ao lado, notei alguns amassados e arranhões grandes na lateral, mas não consegui determinar se eram recentes ou apenas marcas antigas de um caminhão mal conservado. O mais preocupante era que não vi ninguém dentro. A escuridão dificultava a visibilidade, mas não havia nenhum sinal de ocupantes nos bancos da frente ou de trás. Retornei para minha faixa e reduzi ainda mais a velocidade para observar o entorno, mas só havia campos abertos em todas as direções. Não fazia sentido alguém abandonar um veículo ali. A sensação de que algo estava errado me incomodava, mas continuei dirigindo. Eu não queria permanecer naquele local por muito tempo. Depois disso, fiquei muito mais alerta. Será que a mala e o caminhão estavam conectados ou foi apenas coincidência? Não vi ninguém voltando para buscar a mala, então não tinha como saber. No entanto, mal percorri mais 1 minuto quando fui obrigado a parar novamente. Havia um homem na estrada, parado na minha faixa, acenando os braços para que eu parasse. Ele parecia ter cerca de 40 anos, estava desarrumado, com cabelos bagunçados e cortes visíveis nas mãos e nos braços, além de aparentar estar em uma condição nada favorável. Assim que parei, ele sorriu e se aproximou da minha janela. "Você viu um caminhão um pouco mais atrás?" perguntou. Respondi que sim, e ele imediatamente pediu uma carona de volta até lá. Antes de responder, perguntei por que o caminhão estava parado daquela maneira e o que ele fazia ali, considerando que era um local completamente isolado. Dada a situação, eram perguntas razoáveis. Ele gaguejou por um momento antes de dizer que tinha ficado sem combustível e estava tentando chegar a um posto de gasolina. Se fosse verdade, por que ele queria que eu o levasse de volta ao caminhão em vez de seguir até o posto? Ele continuou falando, como se tentasse evitar que eu refletisse muito sobre a história. Enquanto buscava uma desculpa para recusar a carona, meu olhar se desviou para algo atrás dele. Entre as plantações à beira da estrada, vi a traseira de um carro pequeno parcialmente escondido entre as folhas. Apenas um dos faróis traseiros refletia fracamente a luz do meu veículo. Aquela cena não fazia sentido, mas qualquer que fosse a explicação, eu sabia que não era boa.
Fechei a janela imediatamente, e a expressão do homem mudou de um sorriso para um olhar sério e inquietante. Seus olhos se arregalaram, e ele começou a gritar e bater no vidro. Acelerei e fui embora, pegando o telefone logo em seguida para chamar a polícia. Quando chegaram ao local, o caminhão já havia desaparecido, mas o carro entre as plantações ainda estava lá. A cena era muito pior do que eu poderia imaginar. Aquele carro não pertencia ao homem na estrada. O motorista havia dado carona para um desconhecido e, infelizmente, foi a última coisa que fez. A polícia suspeita que a mala e o caminhão tenham sido usados para forçar alguém a parar e oferecer ajuda, mas não há certeza. O que ficou evidente é que o homem que encontrei não dizia a verdade sobre o caminhão ficar sem combustível. O crime parecia um ato aleatório de violência cometido por alguém sem motivo aparente, o que tornava tudo ainda mais assustador. A simples ideia de que cheguei tão perto desse sujeito e que ele queria entrar no meu carro, assim como fez com a outra vítima, me deixa arrepiado até hoje. Ele nunca foi identificado.